Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, versos de 1 a 16. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 16. Se você puder já deixar aberta a sua Bíblia, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de nos achegarmos até o teu trono de graça e compreendermos a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. A verdade é que nós somos pecadores e nós precisamos redirecionar a nossa vida, o nosso coração, à luz da tua palavra e não à luz das filosofias ou cosmovisões humanistas, ó Senhor. Nós precisamos parar agora, olhar para o nosso coração e sermos confrontados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. Então nós queremos te pedir que através da ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor nos encha de graça, misericórdia, compreensão, sabedoria, entendimento, ó Deus, que os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, que é o amor, ó Pai, fica aflorado e a sensibilidade da ação do teu Santo Espírito possa suportar agora o nosso coração, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Da mesma forma também colocamos a vida das nossas crianças na tua presença. Elas vão aprender, compreender o teu evangelho, ó Deus, na linguagem delas, ó Senhor. Abençoa os professores, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos terminando a nossa série sobre reformição, a missão da igreja na perspectiva reformada. Eu gostaria de lembrar a vocês quais foram os pontos que nós trabalhamos nos últimos domingos, né? Com a exceção do último domingo, que nós tivemos um convidado especial. Os outros domingos nós trabalhamos a visão, ou os pilares da nossa missionalidade, os pilares que cercam a nossa visão e missão enquanto igreja. E o primeiro deles é a missão. A missão é a razão pela qual a igreja existe. O alvo da missão é a adoração. O objetivo final da igreja é o ardente deleite na glória de Deus. Adoramos quando submetemos o nosso coração ao Cristo ressuscitado no poder do Espírito Santo. Então, nós fazemos missão não simplesmente porque é um mandamento. Nós fazemos missão para levar os outros à adoração, assim também que enquanto nós adoramos, ou melhor, enquanto nós fazemos a missão, nós estamos adorando. Nós estamos adorando. O segundo ponto que nós trabalhamos foi o amor, é o contexto de toda a missão. Este amor se revela na mensagem da cruz. A cruz guia os nossos métodos e a cruz fortalece a nossa missão. Quando a cruz é central, Deus faz com que a verdadeira adoração flua dos nossos corações através das nossas vidas, dos nossos atos e dos nossos lábios, das nossas palavras. E isso é evidente para todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus. O terceiro ponto é que as estruturas devem se submeter ao Espírito Santo. As estruturas devem servir à missão e serem o fruto do mover do Espírito Santo no meio do povo de Deus, santificando e equipando, dando a este maturidade para testificar e apontar o Cristo ressuscitado. O quarto ponto que nós trabalhamos foi a relevância para com a cultura não é algo opcional. Nós não podemos fazer da relevância, ou seja, da nossa influência para com a cultura, uma opção. A relevância da igreja é ser uma encarnação fiel do reino de Deus, como parte da cultura ao seu redor, mas em contraposição à sua idolatria. A igreja é a comunidade que experimenta em vida o poder da obra renovadora de Deus, encarna a salvação abrangente e restauradora do reino em favor do mundo. Por último, nós estamos olhando neste domingo a criatividade é o resultado natural da vida em Cristo. Hoje pela manhã nós trabalhamos o texto de 1 Pedro, né? Agora nós vamos trabalhar o texto de Efésios. Mas veja só a síntese dessa ideia. Deus nos confiou o desenvolvimento da criação para que pudéssemos explorar as potências latentes enterradas pelo próprio Deus no seu mundo criado. É o que os neocalvinistas, a corrente teológica que a gente faz parte, chamam de mandato cultural. Baseado em Gênesis capítulo 1, 28 e 2, capítulo 17,
A tarefa de trabalhar e desenvolver a cultura, visando a glória de Deus. Isso envolve a redenção da cultura, da ciência, da arte e do intelecto, para que o reino de Deus, que já está inaugurado, mas não plenamente estabelecido, se manifeste na nossa sociedade. Então, aqui nós vemos a face criativa do reino de Deus. A face criativa do reino de Deus. Então, abre lá comigo o texto de Efésios capítulo 4, para lermos juntos e tirarmos alguns princípios que vão nortear a nossa filosofia em relação à criatividade, a nossa visão bíblica em relação à criatividade dentro do corpo de Cristo. E veja, eu estou fazendo aqui um recorte agora. Nós estamos falando da criatividade e da missão, não em qualquer esfera, mas estamos falando da criatividade e da missão dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da igreja. Veja só o que o Paulo vai dizer à igreja de Éfeso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, ou pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada parte realiza o quê? A sua função. Bom, deixa eu tirar para vocês então alguns princípios de como essa criatividade, esse equipar do reino de Deus pode influenciar a vida das pessoas. Perceba o primeiro, a igreja criativa é marcada pela unidade. O texto está dizendo sobre unidade, o texto começa falando. A igreja que tem a redenção em Cristo Jesus, que é recriada em Cristo Jesus, ela está marcada pela unidade. E a primeira perspectiva é que nós somos unidos por um chamado. Veja só o que acontece no versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O viver aqui, ou como está na revista atualizada, o andar, né? Eles mudam aqui o verbo, um coloca viver e o outro coloca andar, mas o significado essencial de ambas as traduções seria conduzir a própria vida. O que o apóstolo Paulo está falando, ele falando assim, olha, vocês precisam aprender a conduzir a sua vida a partir de uma perspectiva que é a perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Então a pergunta surge, como conduzimos a nossa vida? De que forma você está conduzindo a sua vida? Qual é a perspectiva que impera na sua vida? São as perspectivas seculares que fazem com que você tome as suas decisões ou é a perspectiva do reino de Deus? Se a sua perspectiva é a perspectiva do reino de Deus, se essa perspectiva do reino de Deus conduz a sua vida, então você deve estar se alinhando a essa verdade. Veja o que Paulo vai nos colocar. Ele vai dizer assim, olha, eu sou conduzido pela perspectiva do reino de Deus, e perceba como ele começa o texto, como prisioneiro do Senhor.
E é fato que Paulo estava preso em Roma, então ele não está dizendo que ele é um prisioneiro de Roma. Ele está dizendo o quê? Que ele é um prisioneiro no Senhor. Uma das grandes realidades que muitas vezes nós vemos e ouvimos dentro do Evangelho é que Paulo vai dizer, eu sou um servo. Mas muitas vezes nós não entendemos essa palavra servo como deveríamos entendê-la. Paulo, ele usa uma palavra muito forte. A palavra servo, na verdade, deveria ser traduzida como escravo. Uma outra analogia que ele usa, então, dentro da carta aos Efésios, por causa do seu contexto, é que ele não é simplesmente um escravo, ele é um prisioneiro. Ele não se considera simplesmente um prisioneiro de Roma, mas sim é um prisioneiro de Cristo. Ele entregou a sua vida ao senhorio de Cristo. É isso que levou ele a essa prisão. É essa prisão por opção, por liberdade, uma livre escolha de estar aprisionado em Cristo. Embora você não possa ser enviado para uma prisão, como Paulo foi, né? E talvez você não queira passar por isso, que deve ser algo terrível. No entanto, ele nos coloca nessa dimensão. A dimensão da obediência sacrificial. Se você é um prisioneiro em Cristo, não é mais a sua vontade que impera. Não são mais os seus desejos que imperam. E hoje pela manhã eu falei das nossas santas vontades, das nossas santas necessidades e dos nossos santos desejos. Talvez se você queira ouvir um pouco mais sobre isso, acessa lá nas redes sociais a nossa mensagem da manhã. Eu não vou perder tempo entrando nesse assunto. Mas Paulo está dizendo aqui que você tem um chamado. Você tem um convite. Perceba o que ele diz. Que isso se torna o quê? Uma vocação. A palavra vocação é aqui a palavra daquele que é convocado. É quase uma palavra militar. Não é uma palavra, não é uma vocação onde você tem escolhas, né? Porque o convocado para uma guerra, ele não tem escolha, Se ele é convocado por uma guerra, o que acontece? Ele precisa se apresentar. Não sei se você lê os jornais, mas lá na guerra que está se desenrolando entre a Ucrânia e a Rússia agora acabou de convocar todo o seu contingente de reservistas. E nós temos aqui alguns militares na nossa igreja, e você pode perguntar para eles se existe possibilidade de você dizer simplesmente assim, eu fui convocado, mas eu não vou. Eu vou seguir minha vida. Se você fizer tal coisa, você cairá em quê? Em crime de guerra. E será julgado como um criminoso. Então Paulo, ele lança a mão de uma palavra que é forte para o seu contexto. Que era forte para o seu contexto, tanto para os gregos romanos, que era o império dominante, quanto para aqueles que fossem um ouvinte judeu. Porque em ambos os casos você tinha esse grande chamado, essa grande convocação a defender a nação. E Paulo está dizendo, então, você não está sendo convocado a defender a sua nação, mas você está sendo convocado a se tornar um com Cristo em seu sofrimento. E aqui está uma das coisas que a gente não gosta de ver na igreja. Definitivamente, nós não gostamos de ouvir esse tipo de pregação na igreja, e essa é um tipo de pregação que talvez esvazie os bancos da nossa comunidade, porque quem aqui gosta de ser chamado ou convidado ao sofrimento? Ninguém. Isso não é algo que dá ibope. Isso não é algo que você põe nas redes sociais. Não. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que é ele em Cristo, ou todos nós em Cristo, porque ele está colocando a igreja, ele está ensinando a igreja, e você precisa perceber essa realidade. Essas cartas do apóstolo Paulo, elas eram lidas publicamente para a igreja como pregação do próprio apóstolo Paulo. Então ele está falando, olha, vocês têm uma vocação, vocês têm um chamado, e esse chamado é vocês serem um com Cristo Jesus. Vocês precisam participar desse sacrifício, dessa obediência sacrificial. E perceba então que ele continua dizendo, e um segundo ponto dentro dessa ideia de que nós somos uma igreja chamada para a unidade,
uma igreja criativa chamada para a unidade, é que nós somos unidos pela ética redentiva. A nossa ética não é qualquer ética do mundo. A nossa ética é uma ética que traz redenção. Veja o que o texto bíblico vai dizer a partir do verso 2 e verso 3. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Veja, Paulo está dizendo o seguinte: quanto mais nos parecemos com Jesus individualmente e quanto mais vivemos com Cristo relacionalmente, mais unidos nos tornaremos. O que Paulo está dizendo é que você precisa ser como Jesus. Em qual sentido? Individualmente, mas dentro também dos relacionamentos. A esfera da nossa espiritualidade, ela não é privada. Perceba uma coisa que a nossa sociedade fez com a esfera da nossa fé. Nós vivemos a nossa fé simplesmente, às vezes, de maneira privada, para mim mesmo. Não. A nossa fé, ela é uma fé pública. É uma fé que influencia as pessoas, é uma fé que deve se desenrolar nos nossos relacionamentos. Daí Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter algumas características. E quais são as características que o texto bíblico nos dá aqui que nós devemos ter? Para nós sermos mais parecidos com o Cristo. Sejam completamente o quê? Humildes. Sejam dóceis. Sejam o quê? Pacientes. Porque o resultado de você ser humilde, dócil e paciente é suportar o outro em amor. Você só consegue suportar o outro em amor se você for o quê? Humilde, dócil e paciente. Caso contrário, você não consegue. Você não consegue falar assim, eu vou suportar uma pessoa em amor. Isso vai se tornar um peso, um fardo para você. Isso não só se torna um fardo, um peso para você, se você tiver algumas características que o próprio Cristo tinha. Cristo, ele se mostrou humilde para com os seus. Imagine o seguinte, ou qual seria o grande exercício de Cristo? Cristo, o Senhor de todas as coisas, aquele que estabeleceu todas as coisas, aquele que estava na criação com Deus Pai. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito de Jesus. Ele estava lá. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ao mesmo tempo que a Bíblia vai afirmar que Jesus Cristo, ele é totalmente Deus, ele também tem a natureza humana, porque caso contrário, o sacrifício dele pelas nossas vidas não teria valor algum. Mas as duas naturezas coexistem. Agora, esse Jesus que é humano, ele também era Deus e tinha todo o conhecimento. Imagina esse homem-Deus, o Cristo encarnado, ouvindo a discussão dos seus discípulos. Você já ouviu a discussão dos seus filhos? Ou de crianças? Se você não tem filhos, mas discussão de criança você já ouviu. Quem sabe mais a respeito de nada? É o que criança faz. Quem sabe mais a respeito do quê? De nada. De nada. Mas eles ficam competindo. Quem sabe mais a respeito de uma coisa que eles não conhecem? Que eles não conhecem. E olha, eu vou falar para vocês, esse negócio da polarização política tomou conta em casa, pelo menos em casa, até mesmo das crianças. Porque o meu filho mais velho, o Arthur, ele se alinha mais à direita. Mas o meu filho, de 5 anos, que não sabe absolutamente de nada, assim como o filho de 8 anos também não sabe absolutamente nada da vida, ele diz que ele se alinha mais à esquerda. E um dia, os dois estavam discutindo qual seria o melhor candidato, quem venceria as eleições. Quem venceria as eleições? Eles estavam brigando por quem venceria as eleições. E eu falei assim, mas é aquele tipo de discussão de duas pessoas que não sabem absolutamente de nada e não vai para lugar algum. Agora, isso é eu, um adulto, ouvindo a discussão de uma criança, de duas crianças.
Agora imagina o Deus encarnado ouvindo a discussão dos seus discípulos. Agora imagina o Deus Todo-Poderoso nas nossas orações ouvindo as nossas elucubrações. Deus não trabalha com você com paciência. Jesus não trabalhou com seus discípulos com paciência, com amor, com ternura, com graça, com misericórdia. Imagina você nos últimos dias, quando os evangelhos apresentam os últimos momentos de Cristo Jesus ouvindo os seus discípulos dizendo que eles não abandonariam ele de maneira nenhuma, eles ficariam com Jesus até o final, até as últimas consequências. Talvez o slogan daqueles 12 homens é: estou fechado com Jesus, não abro mão dele. Agora, Jesus sabia que aqueles homens iriam abandoná-lo? Sim ou não? Jesus sabia que um daqueles homens, que durante a sua vida, o seu ministério público, os 3 anos de ministério público de Jesus, um daqueles homens que ele acolheu, que ele ministrou, que provavelmente Judas participou de alguns milagres, ou talvez Judas orou por alguém foi curado, porque o texto bíblico nos ensina que Jesus despede os seus 12 para fazer missão, e eles voltam radiantes, porque homens foram curados, homens foram curados, e os demônios foram expulsos, e eles ficam felizes por isso. Provavelmente o Judas que traiu Jesus, ele estava no meio desses homens que orou e viu um milagre de Deus. Jesus sabia que Judas o trairia? Em qual momento Jesus tratou os seus discípulos com arrogância? Em qual momento você ouve Jesus mandando embora os seus discípulos porque eles não sabem absolutamente nada? Ou até mesmo quando os seus discípulos desafiaram o próprio Cristo, como Pedro fez, né? Jesus ensinando no Evangelho, no final do Evangelho de João, no início do capítulo 17, Jesus ensinando que ele haveria de morrer para que o Espírito Santo viesse, para que todas as coisas sejam consumadas, para que o reino seja inaugurado. E o que o Pedro diz? O Pedro vai dizer: de maneira nenhuma, o Senhor não vai morrer. Para de falar isso, para de falar essas asneiras aí, porque o Senhor não vai passar por isso. Você viu Jesus desfazer de Pedro por causa da sua ignorância? Como que Jesus tratou os seus discípulos? Porque, perceba, as características que Paulo está colocando aqui, elas são desdobramentos umas das outras. Não dá para você ser humilde não sendo dócil e não sendo paciente. A humildade vai gerar em você o quê? Docilidade. A humildade vai gerar docilidade e vai gerar também paciência. Porque o humilde, ele precisa ser automaticamente alguém que é paciente. Então veja, não há como você escolher uma dessas características e dizer: eu vou me aplicar nessa aqui, eu vou me aplicar nessa aqui. Não existe isso. Você precisa ter essas características dentro do seu coração, dentro da sua vida. E só assim você vai poder suportar as pessoas em amor. Só assim. Caso contrário, vai ser um fardo, será algo terrível para você e você não vai conseguir fazer isso. Veja, um dos comentaristas do texto, o Klein Sondergrass, ele vai dizer o seguinte: por buscar essas qualidades, devemos estar dispostos a renunciar ao oposto de cada uma delas. Devemos renunciar ao egocentrismo para andar em humildade, devemos renunciar à aspereza para andar na mansidão, devemos renunciar à tirania de nossas próprias agendas para caminhar com paciência. Devemos renunciar às expectativas idealistas para andar em amor tolerante.
Devemos renunciar à indiferença e à passividade para querer manter a unidade no espírito, no vínculo da paz. A igreja é unificada e Deus é glorificado quando vivemos com tal conduta cristã. A vida com o discípulo é a vida de alguém que obedece sacrificialmente o rei. Agora perceba, uma outra coisa é que nós somos unidos também pela essa ética redentiva no seguinte aspecto: façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito no vínculo da paz. A unidade ela é ativa, ela não é passiva. Devemos ser zelosos para manter a unidade. Não trabalhamos para criar unidade, porque quem cria unidade na igreja é o Espírito Santo, e a Bíblia deixa isso bem claro. Mas a Bíblia chama nós a responsabilidade do quê? De mantermos a unidade na igreja. Então veja, isso é uma coisa muito importante. Apesar das nossas diferenças políticas e ideológicas, apesar das nossas diferenças dos gostos musicais, apesar das nossas diferentes histórias que nós temos aqui e a forma com que a gente foi formado, porque todo mundo aqui tem uma cultura familiar única, nós nos mantemos unidos através dos vínculos da cruz e da paz que Cristo nos dá. E qualquer coisa que quebre isso é uma ameaça à fé cristã. É uma ameaça à fé cristã. Então, meus irmãos, deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu tenho uma dificuldade. Apesar da minha cosmovisão me dar tendências políticas mais à direita, eu não tenho direito de desdenhar daqueles cristãos que acreditam que a sua cosmovisão dá direito a eles de estarem mais à esquerda. Não tenho direito. Porque o que me une àquela pessoa não é a visão política que eu tenho, mas o que me une àquela pessoa é o quê? É o quê? É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E não existe nada mais poderoso do que o sacrifício da cruz do Calvário. E veja, o sacrifício da cruz do Calvário não nos faz com que a gente anda de maneira igual, mas nos faz andar com a diversidade. E isso precisa entrar no nosso coração. Tanto por isso que Paulo está dizendo, olha, e é uma igreja diversa, não sei se você lembra, mas a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, é uma cidade cosmopolita, da Ásia Menor. Na verdade, ele é um centro comercial gigantesco. Uma das suas padroeiras era Artemis, uma deusa. Havia diversa imoralidade naquela cidade. Havia um pluralismo gigantesco naquela cidade. E essa igreja era uma igreja plural, porque haviam gregos, haviam judeus, haviam pessoas de toda a Ásia Menor. Por ser um centro comercial, era uma cidade que abarcava uma diversidade de pessoas enorme. E aquela igreja precisava florescer nessa diversidade. Talvez aqui esteja o paralelo com a nossa comunidade. A nossa igreja é a igreja do centro da cidade. E nós temos que florescer diante de tanta diversidade. Mas veja uma coisa. Apesar de tudo isso, nós precisamos entender uma coisa. Que nós estamos unidos pela confissão do Evangelho. Veja, olha o que o texto vai dizer no capítulo 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança da qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Veja, Efésios 4 não ensina a unidade a qualquer custo. É uma unidade em Cristo.
Existe divergências entre nós? Existe. Mas existe convergência em uma única coisa: Cristo. O que o texto bíblico está dizendo é isso. Porque isso, talvez, a maioria dos comentaristas vai dizer que o versículo 4 até o versículo de número 6 é um antigo credo que circulava nas igrejas primitivas. Eles recitavam isso. Olha só, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança na qual vocês foram chamados, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Ele não está falando que você tem uma diversidade, não, ele está falando que existe uma só coisa. Então a gente diverge nos detalhes e nós convergimos aonde? No essencial. O que é essencial para nós? O Evangelho. O Evangelho. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, e isso aqui é caro para a gente. A cultura secular vai dizer o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. E nós, como uma igreja cristã, dizemos: não. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Porque Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aonde eu divirjo com as pessoas? Quando alguém me diz: não, todos os caminhos levam a Deus. Eu vou dizer: não. Os caminhos não são todos os caminhos. Segundo as Sagradas Escrituras, só o Cristo ressuscitado é o caminho. Deu para entender? Está claro isso? Então veja, olha o que Paulo então vai começar, olha o que Paulo trabalha nesse versículo com a igreja. Um corpo, ele vai dizer, há um só corpo, compartilhamos uma existência comum na igreja de Cristo, somos diversos em formação e dons, mas estamos unidos como um. Somos diversos nas nossas formações, somos diversos nos nossos dons, mas nós estamos unidos como um corpo. Há um só Espírito, compartilhamos uma origem comum na obra do Espírito Santo. O Espírito é aquele que cria a unidade e nos capacita a manter essa unidade. Ainda o texto vai nos ensinar, há uma só esperança. Nós compartilhamos uma esperança comum em Cristo. Anteriormente, como diz as Sagradas Escrituras, nós estávamos sem esperança. Ou, como diz o Paulo em Romanos também, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora nós somos chamados, nós somos restaurados, edificados em Cristo. O texto ainda vai dizer, há um só Senhor. Os crentes confessam e proclamam, Jesus Cristo é o Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 5. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. E daí aqui está a grande diferença do povo de Deus, tanto na cultura que Paulo está inserido, quanto na nossa. Por quê? Porque essa expressão Kyrios era usada, ou Senhor, essa expressão Senhor Kyrios, era usada simplesmente para uma outra pessoa, dentro da cultura greco-romana. Quem que usava essa expressão? César. César era o Kyrios, o rei de Roma era o Kyrios. O grande governante era o Kyrios. Era o Senhor. E daí quando os discípulos dizem, não, César não é o Senhor. César é um simples governante. O grande rei, o grande Senhor de toda a história é o Cristo. Essa também deve ser a nossa confissão. A nossa confissão da soberania de Deus sobre todas as coisas. O texto ainda vai dizer, ou vai mostrar para a gente algumas outras coisas. Perceba, uma só fé. O credo nos lembra que abraçamos as verdades essenciais juntos, pois fé aqui parece se referir ao corpo da verdade em que acreditamos, ou seja, as doutrinas que nós acreditamos. Há um só batismo, compartilhamos uma experiência comum de sermos espiritualmente batizados em Cristo, porque nós estamos unidos em Cristo no batismo. E há um só Deus e Pai. Como seus filhos adotivos, compartilhamos o mesmo Pai. Nós somos uma grande família. É o que o texto está dizendo. Agora,
Perceba uma coisa. Isso aqui tem a ver com a redenção. E daí Paulo vai dizer, olha, essas aqui são as características de uma igreja criativa que está sendo redimida pela ação do Espírito Santo. No entanto, existe um outro ponto. Uma igreja criativa é marcada pela diversidade espiritual. Agora veja o que o texto vai dizer. Temos diversos dons. Veja só. E a cada um nos foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. O Paulo está aqui nesse versículo número 8, ele está criando um resumo do Salmo 68. Depois você lê o Salmo 68, você vai perceber que ele é um resumo do que está no Salmo 68. Daí o verso 9, que significa ele subiu, senão também que ele havia descido das profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Perceba o que o texto está nos mostrando. Cristo está acima de tudo, Cristo preenche tudo, Cristo dá dons aos homens, maravilha-se com sua generosidade e autoridade. Cristo está acima de tudo. Cristo preenche todas as coisas porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Agora, o mais importante, Cristo, Ele nos dá os dons. Veja, os dons, eles não estão sobre o monopólio nosso. Não é nosso. Quem reparte a graça? Verso de número 7. Conforme a medida repartida por quem? Por Cristo. É Cristo que reparte. Não é algo que eu escolho. Lembra que eu falei que nós somos convocados? Nós somos chamados? Nós estamos sob a autoridade de Cristo? Então não é você que escolhe o que você quer. Cristo você não chama para... Você pode até almejar. A Bíblia diz que você pode almejar alguma coisa, que é o que está lá em Timóteo. Aquele que almeja o episcopado, almeja o quê? Algo nobre, algo sublime. Você pode almejar, mas almejar não significa dado. Não significa dado. Não significa. Você pode desejar, você pode orar, você pode pedir. Tanto que, em Coríntios, Paulo vai dizer, você deve buscar o quê? Os melhores dons. Você precisa buscar os melhores dons, você precisa buscar isso. Então, veja, existe o desejo, mas quem dá é o próprio Cristo. Perceba, ele diz o seguinte, nós temos diversos dons, mas nós temos o quê? Então, um único objetivo. Olha o que o texto diz. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Eu sei, a gente tem uma mania de fechar as listas, né? A gente acha que Paulo está falando só para líderes, aqui, pastores, mestres, o quê? A maioria dos comentaristas dizendo o seguinte, Paulo, ele usou uma tática dizendo o seguinte, quais são os dons mais vistos em uma comunidade cristã? São esses. Então eu vou falar desses dons, mas o princípio não exclui os outros, entenderam? Todos os outros dons que estão nas Sagradas Escrituras, ou que versam nas Sagradas Escrituras, estão debaixo do princípio que eu vou falar para vocês. Qual é o objetivo de você usar, de você servir uma comunidade cristã? É esse aqui. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Agora tem uma coisa. A pergunta passa a ser, o que você está fazendo com o que Deus lhe deu? Deus te deu um dom. Deus te deu um presente.
Deus te deu uma graça. Deixa eu te perguntar de maneira séria. O que você está fazendo com isso que Deus te deu? Porque, veja, de um lado está a soberania de Deus. O chamado, a restauração, a reconciliação, obras que dependem da graça de Deus, não dependem de nós, dependem da graça de Deus. Mas a gente precisa equilibrar uma coisa: a soberania de Deus, aquilo que Deus faz por mim, e a minha resposta, que é a responsabilidade humana. Deus, então, Ele salva, Ele regenera, Ele transforma, mas Ele salva, regenera e transforma você para que você ganhe o quê? Um novo propósito na sua vida, um novo objetivo na sua vida. E Ele te dá dons para que você cumpra o quê? Esse propósito, esse objetivo. O que você está fazendo com o que Deus lhe deu? Sabe qual que é o problema da gente colocar listas nas coisas que Deus dá? É porque a gente acha que a gente está falando de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Por isso que eu disse para vocês, os teólogos que estudam esse texto estão dizendo o seguinte: isso aqui se aplica a todos os dons que estão nas Sagradas Escrituras. A todos. A todos os dons, e agora aqui eu vou fazer a minha interpretação. Que alguns teólogos concordam comigo e outros não. Então eu estou dizendo, deixando bem claro, alguns concordam comigo e outros não. Quando a gente está falando de dons na igreja, nós precisamos lembrar de uma coisa, que o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, que o Espírito Santo ele dá os dons que a igreja precisa. E a necessidade da igreja tem a ver com o contexto que a igreja está inserida. O contexto que a igreja está inserida, existe uma certa necessidade. Então, por exemplo, lá na igreja de Corinto, havia a necessidade de um dom que para presbiteriano arrepia os pelos da nuca, dons de línguas. Então, porque se a gente vê alguém falando em línguas, a gente acha essa pessoa estranhona. Presbiteriano, né? Nós somos presbiterianos aqui, reformadinho, né? Tal, então, alguém falou uma coisa esquisita ali, você já olha meio torto assim, fala, esse aqui não é dos nossos. É o que a gente faz. No entanto, é um dom que a igreja precisa. Lá em Corinto. Em outras localidades, em outras igrejas, espalhadas na Ásia Menor, onde Paulo trabalhava nas suas viagens missionárias, você não vê esse relato. Por exemplo, Efésios. E tem igrejas que nem a discussão de dons aparece, perceberam? Porque não era importante. No entanto, isso não quer dizer que a igreja não tinha o quê? Dons. Então deixa eu dizer uma coisa. Se você faz parte da nossa igreja, você tem um dom que Deus te deu e essa igreja precisa. É isso. Você tem um dom. Essa igreja precisa do seu dom. A pergunta é, o que você está fazendo com isso? Porque aqui está a sua responsabilidade. É nesse contexto que a gente fala sobre a ideia criativa do Evangelho. De eu exercer os meus dons e capacitar, ou seja, ajudar a igreja a ser edificada. Perceba, a igreja está enriquecida em adoração e missão quando todos estiverem o quê? Servindo. Quando todos estiverem juntos, unidos, servindo. Cada membro deve crescer e usar, não uma toalha, ou seja, servir, que é a ideia do Cristo. Mas não usar o que é um babador. A gente não está aqui para ser criança.
Muito menos, nós não devemos nos tornar consumidores imaturos, mas nós devemos ser servos do Deus Altíssimo, prontos a servir-nos. Por último, uma igreja criativa é marcada pela maturidade espiritual, então. Olha o que o texto vai dizer. A maturidade envolve semelhança com Cristo. Veja o versículo de número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós estamos trabalhando, nós estamos servindo, e ao passo que você trabalha e você serve, você se torna o quê? Maduro. Maduro. Deixa eu te falar uma coisa séria, que é a coisa que eu mais ouço no gabinete pastoral. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já não parou para se perguntar sobre isso? Você comprou até um livro, Descobrindo a Vontade de Deus para a sua vida. Você até comprou um livro, porque isso tira o nosso sono, mexe com a nossa cabeça. A gente fala da vontade de Deus e parece uma incógnita, né? A gente espera que um anjo desça do céu, fale, que nem fez com algumas pessoas, né? Em alguns momentos da história, um anjo apareceu. Mas na maioria das vezes, deixa eu te falar, o anjo não aparece. Como você descobre a vontade de Deus para a sua vida? Servindo. Sabia disso? Como você descobre o propósito de Deus para a sua vida? Fazendo. Indo. Caminhando. Estando junto. Participando da comunidade de maneira ativa. Daí alguém me perguntou esses dias, na escola, na nossa classe de novos membros. Wellington, como eu me torno um discípulo maduro? Eu falei, você deve frequentar um dos nossos cultos, ou da manhã ou da noite. Não precisa frequentar os dois. Olha que beleza. Alguns vão me chamar de herético aqui. Segura a onda. Você pode frequentar um culto, lembrando que o dia do Senhor é um dia de descanso. Né? Então, frequente um culto, adore ao Senhor com o povo de Deus. Pode ser uma vez só. Frequente um grupo pequeno durante a semana. Se quer se tornar maduro espiritual, caminhe com gente. Não, porque aqui é a grande celebração. Mas eu preciso caminhar com um grupo pequeno. Para quê? Para ter discipulado. Para eu ouvir as dúvidas dos outros, para eu poder ajudar os outros, para eu servir os outros. Participe de um grupo pequeno. Que é o terceiro passo para a maturidade espiritual, dentro de uma comunidade cristã, sirva. Sirva. Porque servir a uma comunidade cristã te leva a disciplinas espirituais. Por exemplo, você precisa dar uma aula. Você vai ler mais a Bíblia. Você vai orar mais. Só o fato de você falar, preciso dar uma aula, preciso ler a Bíblia e preciso orar. Você vai recepcionar as pessoas. Você precisa aprender mais do Evangelho, recepcionando as pessoas. Porque as pessoas de frente ouvem dúvidas, às vezes, que não dá tempo de chegar no pastor. Então você precisa, de novo, orar e ler a Bíblia. Vou recepcionar as pessoas. Tem que estar pronto ali para recepcionar as pessoas e orar pelas pessoas se a pessoa pedir uma oração para você. Porque às vezes não dá tempo de você chegar no pastor e falar, ô pastor, tem que vir aqui orar. Você pode orar pela pessoa. Perceba, em toda e qualquer área você será exigido para o seu crescimento. A maturidade envolve a verdade unida ao amor. Veja o que o texto bíblico diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é o cabeça Cristo.
Uma das traduções mais do John Stott vai dizer, antes falando a verdade em amor. O que Paulo está dizendo aqui? Que a gente não pode desvincular um do outro. Porque se você falar a verdade sem amor, você vai se tornar uma pessoa déspota. Pode até ter verdade naquilo que você está falando, mas as pessoas não vão te ouvir. Porque a gente sabe, a verdade ela é dura, a verdade ela é pesada. Não é verdade? Eu sei que fui redundante agora, mas a verdade é algo que não desce às vezes tão bem. Ainda mais quando você vai pregar o evangelho, porque perceba, você vai falar para as pessoas, não sei se você já pregou o evangelho para alguém, mas se você for pregar o evangelho para alguém, você vai falar das boas notícias e você vai precisar falar das más notícias. As boas notícias é fácil de dar, porque todo mundo gosta de dar boa notícia. Boa notícia é fácil, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, né? Enviou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é boa notícia. Paz, coisa fácil de falar. Mas e quando você tem que falar que aquele que não abraça a fé vai para o inferno? Isso não é fácil de falar. Então perceba, você precisa seguir a verdade em amor. E amor sem verdade se torna uma babação de ovo insuportável. Insuportável. Então você precisa ter a junção das duas coisas. Então Paulo está dizendo, olha, em tudo vocês precisam fazer com que a verdade caminhe vinculada ao amor e o amor vinculado à verdade. Por último, ele vai dizer que a maturidade envolve contribuição. Olha o que ele termina dizendo. Dele todo o corpo ajustado, unido para o auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada parte realiza a sua função. Deixa eu perguntar pela última vez para você, antes da gente orar. E eu estou encerrando aqui a reflexão dessa noite. Qual é a sua função no corpo de Cristo? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Se você está guardando os dons, se você não tem feito absolutamente nada com eles, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou tentar dizer a verdade em amor agora. Você está pecando. Você está pecando. Se você não está contribuindo, se você é uma pedra de tropeço, se você não colabora com o corpo de Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, com todo o amor e carinho que eu posso ter na minha fala agora, e com toda a verdade, você está pecando. Talvez seja a hora ou o dia de você avaliar a sua vida, avaliar o seu coração e se arrepender. Falar, poxa, eu preciso me tornar uma pessoa madura em Cristo Jesus. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar sua fronte? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, que transforma as nossas vidas, pela tua palavra, ó Deus, que traz vida e renovo. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor convença o nosso coração dos nossos erros, das nossas falhas. Queremos te pedir, ó Deus, que
na simplicidade e na profundidade do Teu Evangelho, o Senhor nos mostre a Tua verdade. E que nós possamos abandonar, romper com o pecado, Senhor. Ajuda-nos a crescer, Senhor. O Cristo é aquele que enche todas as coisas. Nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de juntos, como povo de Deus, povo do Senhor, adorarmos, bendizermos o Teu nome, nos encontrarmos, ó Deus, como parte de um mesmo corpo. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor, ó Deus, é extravagante. Nos supera, Pai, apesar dos nossos pecados. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E queremos Te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor aqueça o nosso coração com a Tua verdade, para que juntos possamos glorificar o Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe um excelente domingo e uma semana agraciada pelo poder da cruz de Cristo Jesus.